importando pontos estáticos para pós-processamento no software Gtopo. Então, após abrir o Gtopo, o primeiro passo que eu vou fazer antes de importar os meus arquivos é configurar um sistema de coordenadas no meu projeto, que eu vou fazer o processamento. Então, para isso, eu clico nessa barra aqui e ele vai me descer uma lista. Se for a primeira instalação do Gtopo no seu computador, ele vai só aparecer a opção mais. Eu vou clicar na opção mais, ele vai me abrir uma lista de sistemas de coordenadas disponíveis, e aqui eu posso selecionar de diversas opções de sistemas de coordenadas que estão disponíveis para utilização na América Latina, aqui na região sul. No caso aqui eu vou trabalhar somente com sirgas, então eu vou selecionar uma zona de sirgas que eu vou precisar trabalhar, no caso vai ser essa daqui, clico em cima da minha zona e clico nesse botão para a seta para a esquerda para adicionar a minha lista aqui de sistema de coordenadas selecionados. Se eu não desejar essa lista, esse sistema mais na minha lista, eu clico em apagar e eu clico aqui em OK para aceitar a minha lista de selecionados. Aqui eu volto novamente, ele deixou selecionado os 19, que era o que eu estava marcado na minha lista de sistemas selecionados. Eu vou vir aqui no Zona 22, que é o que eu vou utilizar, e pronto, já configurei meu sistema de coordenadas. Em seguida, eu vou fazer a importação dos arquivos brutos da minha base e do meu rover. Para isso, eu vou aqui no botão Importar Rastreios. Ele vai abrir uma pasta onde eu vou localizar os meus arquivos. No meu caso, eu vou utilizar os arquivos desta pasta. Localizo base, abro o arquivo Hynix. Aí, no caso aqui, não está aparecendo nada porque eu não selecionei o tipo de arquivo que eu vou importar. Então, eu venho aqui embaixo em tipo e seleciono dessa lista que tem disponíveis. Esses dois primeiros é para importação de dado bruto nativo do Emerald, tanto RS2 como RS+, o primeiro sendo compactado e o segundo sendo o arquivo solto. Em seguida, eu tenho três tipos de opção Hynix, Hynix.obs, que é o Hynix antigo, o Hynix novo, interrogação O, que isso aqui substituiria pelos últimos 2 dígitos do ano. No meu caso, vai ser o ano de 2021, então vai ser .21O. Arquivo de rastreio Hynix compactado Ratanaka, é um sistema de compactação exclusivo para arquivos Hynix, para manter a qualidade e diminuir o tamanho do arquivo. Segue o mesmo conceito do Hynix mais novo. Arquivos SAND em NGS, tanto DAT como STH. Arquivos EMIL CSV, LLH e XLS. Arquivos TXT. Arquivos que são compatíveis com a conversão do RTK-Conv, sendo Java, JMCIR e outros formatos. E também eu posso usar essa opção genérica aqui, que ele vai me habilitar essas opções que estão disponíveis. DAT, Ratanaka, Hynix novo, Hynix antigo, UBX e UBX compactado. Vou selecionar essa opção, seleciono a minha base e clico em abrir. Feito isso, ele vai importar aqui para mim na minha lista. Então eu posso arrastar as barras lá, a barra inferior aqui para ver todas as informações que tem disponível. Tem aqui o meu gráfico de rastreio, tempo, início e fim da gravação, as minhas precisões, altura geoidal, o modelo geoidal que eu utilizar, descrição, minha coordenada norte, leste e cota, altura da minha antena, nome do meu ponto, status do arquivo, no caso aqui é navegado, tipo, nesse caso aqui é o tipo de arquivo que eu estou trabalhando, se é um tipo base, um tipo rover, um tipo cinemático, e o nome do meu arquivo em si. Se estender aqui, vai estar o nome completo do meu arquivo. Feito isso, eu posso clicar uma vez nessa linha e clicar no botão direito e vir em propriedades, ou posso simplesmente clicar 2 vezes em qualquer local, ele vai me abrir a mesma tela. Em seguida, eu vou aqui em tipo, eu defino esse meu arquivo como base, e aqui ele já me libera para editar as coordenadas. Eu posso vir aqui e editar manualmente com as coordenadas do PPP, ou eu posso vir aqui nesse botão, nessas opções, no caso, né, e puxar as coordenadas do meu ponto, no caso da minha base, de qualquer uma dessas opções, do arquivo Hynix, copiado que eu já tenho na minha área de transferência, né, eu posso simplesmente vir aqui e colar, de um arquivo de texto, do AutoCAD ou do próprio PDF do PP que o PPP gera. No caso aqui, eu vou selecionar essa opção, vou localizar a minha pasta do PPP,
vou selecionar o meu arquivo PDF e clicar em abrir novamente. Como vocês podem ver, ele alterou a coordenada aqui para mim automaticamente. Feito isso, eu tenho que também definir o tipo de antena que eu estou trabalhando. Como é um RS2, eu preciso delimitar o modelo a medida de fase da minha antena. Se for a primeira instalação, essa opção ela vai estar em branco, tendo só a medida de fase e o mais. Para adicionar um modelo de antena, eu clico aqui no mais, venho aqui na primeira aba, antenas anti-info 003, e filtro por fabricante, que é mais fácil de localizar. No caso, eu vou trabalhar com Emilid, então localizo Emilid na lista, e ele filtra para mim aqui todas as antenas que tem do Emilid. Eu vou selecionar uma antena aqui para me importar, então sair com o mesmo conceito da criação da lista de sistema de coordenadas. Eu vou selecionar e vou clicar na minha setinha para a esquerda para mover ele para o lado aqui. No caso, eu já tenho esse modelo selecionado, eu vou selecionar esse daqui. E ele adiciona aqui para mim. Eu posso selecionar e apagar esse arquivo que eu importei, e se eu estou satisfeito com a minha lista, eu clico aqui em OK para aceitar. No caso, eu vou estar utilizando o Emilid RS2, então esses vão ser os parâmetros da antena. Então, a altura medida do bastão é 1,720 m e a altura total, considerando o offset da antena, é 1,855. Feito isso, eu clico em aplicar, e aqui ele altera para mim a coloração da minha linha do Mugetopo. Então, ele já identificou como base, pela configuração que eu fiz, ele já alterou para ponto de controle, que é meu ponto de referência, e ele considerou que não tem precisão, pois é um ponto PPP, é um ponto de referência. E no final aqui, como vocês podem ver, ele alterou a coloração do gráfico para vermelho. Feito isso, eu posso vir aqui novamente importar rastreios e importar o meu arquivo de hover. No meu caso aqui, eu tenho vários arquivos hovers para importar, e eu vou selecionar aqui a opção rastreios Hynix, interrogação, ó, que eu vou só filtrar esses tipos de arquivo. Seleciono todos eles e mando abrir. Após importado, eu verifico as minhas informações, ele veio com as alturas da antena, então eu não preciso alterar. Porém, eu sei que esse meu primeiro ponto aqui ele está com defeito na gravação do arquivo bruto. Provavelmente ele não deve ter pego informações suficientes para fazer um cálculo, e ele não está processando. Então, eu vou clicar o botão direito nesse ponto e vir aqui em apagar rastreios selecionados. Ou eu posso simplesmente selecionar a linha e clicar delete. Ele vai perguntar se eu quero apagar o rastreio. Eu posso clicar sim ou não. No caso, eu vou apagar, porque não quero que esse ponto interfira no meu processamento. Feito isso, eu vou selecionar esses meus arquivos e definir o tipo e a altura da antena deles. Clicando ali na opção, alterar a altura e tipo de antena selecionado. A minha altura vai ser a mesma, porém o tipo de antena vai ser o Image Reach RS2. Selecionado aqui, eu dou um OK e pronto. Feito isso, eu vou selecionar todos esses na minha lista, clicar no botão direito e marcar todos eles como móvel num movimento só. Como vocês podem ver, ele já alterou para móvel e manteve como status navegado. Após essas configurações, eu venho aqui no canto superior direito e vou configurar as minhas opções de processamento. Se você tiver um MapGeoM habilitado no seu PC, você pode aplicar a diferença de separação geoidal nos pontos. Se você está trabalhando com o HGEL 2020, você pode vir aqui em sobre e alterar aqui em modelo geoidal entre o MapGeol 2015, que é um modelo padronizado até o ano passado, e o novo HGEL HNOR 2020, que é o modelo atual. Você pode intercalar entre esses dois. No meu caso, eu vou deixar o HGEL HNOR, porém eu não vou utilizar o MapGeol para aplicar o modelo geoidal brasileiro nesse meu processamento. Eu vou desmarcar a opção recortar arquivo da base e deixar somente o intervalo do móvel. O que isso vai fazer? Ele vai pegar o arquivo total da minha base e deixar só a fração em que cobre a minha barra do meu hover. Então, no caso aqui, ele só cortaria essa região aqui da minha base para processar com esse hover. Eu não vou fazer isso porque ele gera vários pequenos arquivos picotados e isso pode gerar uma confusão depois quando for fazer a alteração. Porém, é uma opção viável
para facilitar também a parte de processamento. Eu vou desmarcar. Passando aqui essas opções, eu vou retornar nelas depois. Eu vou desmarcar a opção resetar configurações de processamento, pois eu não desejo resetar elas depois de fazer o processamento. E essa opção processar rastreios agrupados individualmente é uma função que atualmente só funciona com o sistema Embedded, né, ou outros sistemas que incluam o início e o fim da gravação do ponto no arquivo de texto das coordenadas. Porém, como eu não estou utilizando essa função, eu não vou apresentar ela no vídeo atual. Feito isso, eu vou agora sim mexer na minha máscara de elevação de satélites. No caso, eu vou deixar 15. O meu filtro de processamento, nessa opção aqui eu tenho 3 itens que eu posso utilizar. Para frente significa que do início do tempo do meu levantamento, então no caso aqui, por exemplo, do arquivo P2, do meu rover, ele iniciou às 11h49:38 segundos e finalizou ao meio-dia e 5h59 segundos. Então, se eu selecionar o filtro de processamento para frente, o que o sistema vai fazer? Ele vai processar as observações que contém dentro desses dois tempos, porém seguindo a ordem horária. Então, 11h59:38, próximo segundo, 39, 40, 41, até chegar às 12h e 5 minutos e 59 segundos. Para trás é o inverso. Então, ele vai começar das meio-dia, 5 minutos e 59 segundos, 58, 57, 56, 55, até chegar o horário das 11h49:38 segundos, que foi o início, seguindo no sentido anti-horário. E a opção combinado são as duas opções para frente e para trás ao mesmo tempo. Então, ele inicia para frente, então vai das 11h49:38 até meio-dia e 5h59, e depois finaliza com para trás, processando do meio-dia e 5h59 até as 11h49:38 segundos. Nessa opção eu vou deixar para frente, pois se eu deixar essas duas opções, ele vai dobrar o meu tempo de processamento. Feita essa alteração, eu venho aqui em opções avançadas de processamento. Ele vai me abrir essa tela. A única opção que eu vou alterar vai ser aqui em Settings 2. Vindo aqui, eu venho nessa primeira linha aqui, nessa primeira caixa. Eu tenho aqui, ó, Integer Ambiguity Res, que significa resolução da integração das ambiguidades, seja para GPS, GLONASS e Beidou. Eu vou selecionar nessa lista, ela tem 5 opções, porém dessas 5 eu só vou utilizar 2. Fix and Hold para processamentos longos com mais de 30 minutos e contínuos para processamentos curtos com menos de 30 minutos, ou para quando você quer excluir o risco do falso fixo, ou seja, do multicaminhamento no meu ponto. Nesse caso eu vou deixar o contínuos, porque eu tenho processamentos curtos aqui, e clico em OK aqui embaixo. Não preciso alterar mais nada nas outras opções. Após finalizado, eu clico aqui em processar linhas base e aguardo o sistema fazer o processamento dos meus pontos. Eu posso observar aqui, onde está escrito Reading, assim que iniciar o processamento, ele vai me dar uma prévia da solução para cada segundo que ele está calculando. Q1 significa que aquela observação daquele segundo ficou fixa. Deixa eu retornar aqui novamente. Q2 significa que aquela solução daquela observação ficou flutuante, né? No caso aqui Q2. E se der um Q5, significa que a solução deu autônoma, certo? Então, eu vou aguardar o meu sistema fazer o processamento de todos os pontos e assim que finalizar, eu retorno novamente. Concluído o meu processamento, então o GTOP ele vai me dar essa notificação, linhas de base calculada. Então eu clico aqui em OK e pronto, foi feito o processamento dos meus pontos. Como vocês podem ver, eu tive alguns pontos fixos, tive alguns pontos flutuantes. Aí eu verifico as minhas precisões aqui, verifico as minhas coordenadas calculadas e aqui no final eu posso verificar os pontos que foram processados ou não. Como vocês podem ver, os pontos que fixaram, o próprio sistema desligou eles automaticamente, para mim não processar eles novamente. Para ver se eu consigo fixar novamente esses pontos flutuantes, eu só altero minhas configurações aqui novamente, para ver se ela melhora a solução. Então posso mudar o filtro de processamento para atraso combinado e também mexer na máscara de elevação. Ou também eu posso vir aqui nas opções avançadas e colocar uma das outras opções que a gente mexeu anteriormente.
entre fix and hold e continuous, certo? E assim a gente faz o processamento dos pontos no GTopo. Esse procedimento ele se mantém igual para qualquer outra marca que você utilizar no GTopo.